Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou Gesseli, sou gestora da Em Portugal. Como é que posso lhe ajudar? Essa é minha Opa, esposa, temos dois indivíduos aqui. Quem somos? essa é minha Doutor esposa, Levi, eu Letícia. imagino. Levi, eu acho que é ele, né? Ou não? Sim, sim. Levi, Letícia. Letícia. Os dois são médicos? Não, eu sou psicóloga. Ah, ok. Psicóloga e médico. E eu sou médico Muito bem. otorrino. Otorrino. Ok. Como é que eu posso lhes ajudar? Pronto. Gesseli, a gente viu uns vídeos no YouTube seus dessas consultorias, né? A gente tinha uma ideia assim, antiga, mas muito vaga sobre morar fora. E aí, recentemente, eu acho que bateu assim, acho que um desejo um pouco mais forte, mas assim, nada que é mais concreto, mas nada com sensação de urgência também. E aí a Ok. gente queria saber como funciona o processo. Tanto para mim, no portfólio de vocês, eu vi que tinha algo sobre psicologia também, como ela é Sim, psicóloga. nós fazemos também. E aí a gente queria saber. Eu Para vou mim, começar falando, então, do seu caso, que é um pouco mais concreto, tá? Desculpa, Letícia, né? isso. Letícia. Doutora Letícia, eu vou falar um pouquinho depois, então, vou falar primeiro do seu caso. O processo, na verdade, envolve 5 fases, também. Nós consideramos ele como 5 fases, porque mesmo que o brasileiro muitas vezes não tenha que fazer uma das fases, ela é uma fase do processo. Então, a primeira é documental, quando a gente tem que fazer a seleção da universidade que seja mais adequada ao caso e apresentar a documentação naquela universidade, aguardar o momento do pagamento das taxas e liberar o médico para poder fazer a primeira prova. A primeira prova seria a prova de línguas, que o médico que se fez uma formação no Brasil ou uma formação em português não vai ter necessidade de fazer, vai se pedir liberação. A segunda prova daí é que, de fato, a gente entra em que todos os médicos acabam tendo que fazer. É a prova objetiva. Essa é uma prova com 120 questões e ela hoje tem o mesmo modelo do PNA, que é a prova de ingresso na especialidade médica aqui em Portugal. Aí, depois dessa, nós temos a prova do estudo de caso, a prova da defesa de tese. Essa defesa de tese, eventualmente, a gente consegue liberação quando o médico tem um mestrado, mas, a princípio, o processo completo é este. Então, vai dependendo daí das circunstâncias, o que a gente vai, para que universidade a gente vai, que tipo de característica de universidade a gente vai solicitar, e se a gente consegue liberar a última prova. A ideia é fazer esse processo todo durante um ano. O processo de 2022 já está definido, e a primeira prova, na verdade, eles chamam de processo 2021, mas as provas são em 2022. Então, porque ele começa em 2021, né? E a prova objetiva já está definida, que é janeiro, dia 7 de janeiro de 2022, tá? É com essa que o senhor tem que olhar concretamente, tá bem? Dúvidas sobre o seu processo? Eu tenho uma dúvida sobre se tem algum prazo. Por exemplo, suponhamos que eu fiz todas as etapas, eu tenho um prazo para ir até a ordem e começar a trabalhar e viajar e me mudar. Existe esse prazo ou depois que eu estiver totalmente regulamentado? Não. Depois do seu reconhecimento, o senhor quer dizer? Isso. Não. É como se o senhor tivesse feito aí no Brasil. A única questão que a gente normalmente recomenda é que, assim, que o médico não desloque do Brasil para cá antes de estar fazendo o processo de ter passado em todas as provas. Porque as coisas estão todas mais ou menos encaixadas. Então, por exemplo, depois de fazer as provas todas, o senhor vai ter o registro na ordem. Depois de ter o registro na ordem, o senhor tem que pedir autonomia. Se o senhor não tiver autonomia, vai ter que fazer autonomia aqui. E aí, como o senhor já está atuando no Brasil, o ideal é já se preparar para já vir para cá e fazer autonomia ao mesmo tempo. Não correr o risco de ter que fazer um tempo de acompanhamento como se fosse um estudante que tivesse acabado de se licenciar. E aí a gente tem que estar com essas coisas todas encadeadas. Oi? A autonomia que você diz é usar meu tempo de trabalho que eu tenho aqui para não precisar fazer esse ano de como se fosse de internato. Como aí. se fosse o ano comum, okay? Uma outra dúvida. Assim,
tem a possibilidade de, por exemplo, eu ao mesmo tempo que consiga essa autonomia, também fazer alguma... Eu não sei também quanto é a carga horária, são 40 horas por semana da maioria dos empregos, mas se teria como eu também fazer um mestrado ao mesmo tempo que eu estivesse trabalhando? Tem, mas o senhor nem precisa, é que depende de onde é que o senhor vai trabalhar. Aqui existem várias alternativas de trabalho. Até lhe recomendo que dê uma olhada nos vídeos que a gente andou publicando sobre isso e algumas matérias lá no blog. Mas aí depende se o senhor vai estar concursado, se vai fazer um concurso público, se vai trabalhar na iniciativa privada. O senhor vai ser médico ainda tarefeiro enquanto o senhor não faz o seu reconhecimento da especialidade aqui. Nesse período que o senhor está enquanto tarefeiro, acho que tarefeiro, né? Médico por tarefa, que eles chamam aqui, não sei se no Brasil chama igual. De família e urgência, é isso? Acaba acontecendo que, assim, eu costumo dizer o seguinte, aqui não vale a pena para um médico não ter especialidade. Remunera-se muito mal o médico sem especialidade, seja na área pública, seja na área privada. Então, o ideal é ou fazer o reconhecimento da especialidade ou cursar uma especialidade nova aqui, mas tem que fazer. Muito bem, dito sua parte, vamos falar da doutora Letícia. Bom, seu caso é um pouco diferente. O que pode acontecer? Em primeiro lugar, agora está havendo uma separação entre licenciatura e mestrado. Na sua área houve essa separação. No caso do Dr. Levi, não. É um mestrado integrado e um mestrado integrado. Só que existe uma separação entre mestrado e mestrado integrado. Esta separação não foi separada na ordem. Então, a ordem pede um mestrado integrado para ele registrar. Mas a sua formação aqui só vai poder ser reconhecida como uma licenciatura. Por quê? Porque até o ano passado não era assim. Nós conseguíamos fazer diferente, porque era um mestrado integrado, eu reconheço um grau por um grau, entende? Quando separou, eu tenho 2 graus em Portugal e tenho 1 grau só no Brasil. Resumo da ópera, a gente consegue reconhecer a licenciatura mais fácil, porque eu estou falando de 5 anos para 3, provavelmente a senhora estudou 5 anos, não? É o normal da psicologia no Brasil, mas a senhora vai ter que fazer mestrado aqui. Então, a gente já sabe que reconhece a licenciatura e vai ter que entrar no mestrado para poder atuar. Entende? Então, o caminho é já claramente definido esse. Aqui eu tenho pós-graduação em psicologia educacional, mas no caso... Não resolve nada. Se tivesse mestrado, nós tínhamos conversa. Porque não concedeu grau nenhum, entende? Porque as pós-graduações poderiam eventualmente pesar alguma coisa, se faltasse alguma carga horária e tal. Mas nesse caso aqui, e até porque a senhora vai sair de 5 para 3 anos, dificilmente vai lhe faltar alguma carga horária para licenciatura. O processo aí, no seu caso, é um processo somente documental. Anteriormente também era, mas a gente tinha que fazer o estágio por fora. Aí a senhora provavelmente vai ter que fazer o estágio dentro do mestrado. Entende? Porque são os perfis específicos de mestrado que a senhora vai ter que fazer. Ok? Doutora, quando a gente ingressa na ordem, automaticamente, é porque eu não sei, mas automaticamente já tem como se fosse um visto de trabalho, no caso... Não. O senhor tem direito a trabalhar, não quero dizer direito a permanecer. Tá? Vai ter que encontrar uma modalidade de visto. E aí sim, pode ser que o estudar o mestrado seja o caso, ou um doutorado. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal.